Olá, seja bem-vindo ao nosso curso básico, né, de materiais de construção civil. Nessa quarta videoaula, nós retomaremos o nosso estudo a partir do item agregado, né, conforme combinado da última videoaula. Então, vamos estudar aí, né, e entender um pouco mais dessa disciplina. Então, os agregados, eles são fragmentos de rochas, popularmente conhecidos como areias e pedras. Ou seja, aqui vai ter menos conteúdo para se extrapolar, né, para se explorar, no caso, e um conteúdo mais direto, não tem tanta variação assim. São grãos que não têm volume nem forma definidos, né? Geralmente esses materiais eles são inertes, com propriedade e dimensões adequadas para serem utilizados em obras de engenharia civil. Maior aplicação aí dos agregados, obra de engenharia civil. Então, os agregados eles devem ser formados por grãos resistentes, alta resistência mecânica, né? Duráveis, que vão resistir aí aos agentes externos, né? E de preferência de variados tamanhos e inertes. Isso é, que não desenvolvem nenhuma reação química quando misturados com água. Tem uma reação química que seria indesejada, né? Quando a gente almeja aí a composição, por exemplo, de um concreto, né? Utilizando aí aglomerante agregado, a gente tenta fazer de tudo para que todas as reações e tudo que está acontecendo ali seja premeditado, né, e seja controlado, para que no final a gente tenha um produto que possa cumprir com a finalidade que a gente está buscando. Então isso é muito importante. Então aí está a importância não só de conhecer, né, sobre a disciplina, mas também de saber usar, né, e você conseguir comprar, conseguir adquirir, né, esses materiais, né, esses agregados, esses aglomerantes, de fontes confiáveis, né, para que você possa realmente estar produzindo aquilo que você tem em mente, aquilo que os estudos preconizam, né, e possa utilizar tudo, né, da melhor forma e não ter problema nenhum. Continuando o próximo segundo slide, né, vamos falar um pouco sobre a origem do agregado, né? Existem os naturais e existem, além dos naturais, né, os artificiais. Deixa eu só alterar aqui. Pronto. Os naturais, areias provenientes do leito dos rios, né, chamados aí de areia lavada, ou areias exploradas em outros locais chamadas de areia de barranco ou de mina, etc. Ou seja, é bem intuitivo, né? É um material mais natural, né? Ele passa por um processo ali de extração, né? De industrialização, mas é o mínimo possível. Então, trabalho pouco industrializado de obtenção desses materiais. O artificial é o oposto, né? Ele já requer um trabalho industrializado intenso, né? Então, são os agregados obtidos por processos industriais, tais como a argila expandida, pó de alumínio, entre outros. Agora, né, continuando a classificação dos agregados, quanto ao tamanho do grão, né, ou a granulometria, né, a gente trata três tipos, né, de tamanho. O agregado miúdo. O agregado miúdo ele é menor do que 0,15 milímetros. Não, na verdade ele é maior do que 0,15 milímetros e ele é menor do que 4,8 milímetros. Então, quando você pega a peneira ali e vai peneirar o seu material, né, o agregado miúdo ele vai passar pela peneira de 4,8 e aí logo em seguida vai ter a peneira de 0,5 que vai ficar 0,15, ele vai ficar retido nessa peneira de 0,15. Já o agregado graúdo, ele vai ficar retido na de 4,8.
Tá? Então, ao contrário do miúdo, que ele passa na de 4,8 e fica retido na de 0,15, o graúdo ele vai ficar retido na de 4,8. Então, ele tem, né, a granulometria maior. E ele vai passar pela de 76 milímetros. E, por fim, o filler, né, que é um material muito fino, composto por grãos menores que 0,075 milímetros. Então, lembra que o miúdo passa na de 4,8 e fica retido na de 0,15? Pois é, o filler ele passa na de 0,075. Então, é bem fino. Agora vamos falar um pouco, né? Vamos deixar de falar sobre a classificação, vamos falar sobre as propriedades do agregado. Então, as propriedades dos agregados, né, elas são as características aí que eles trazem consigo mesmo, provenientes aí de sua própria constituição, né, e origem, que permitem indicá-los para serviços adequados. E a elas associamos os valores numéricos, ou seja, parâmetros que os indicarão, né, para as mais variadas aplicações nas obras de engenharia. Então, sobre a umidade, né, que é uma propriedade. A umidade é a quantidade de água, bem intuitivo também, presente no agregado, né, e interfere em muito de suas propriedades e aplicações. Geralmente, né, as britas e as areias são guardadas aí ao ar livre, né, em depósito de construção. O pessoal pega um terreno grande ali, que geralmente fica atrás do depósito de construção, e é ali que o pessoal guarda, né, estoca ali o maciço de areia e o maciço de brita. E por isso sempre apresenta determinada umidade, né? Em tempo de chuva é um material mais úmido. Em tempo de seca, pega sol o dia inteiro, apesar do sereno durante a noite, né, mas é um material mais seco. Então, aí até essa ponderação aí vai depender muito da região onde você mora, né? Então, a areia, mesmo que pareça seca, contém uma quantidade razoável de água e sofre a influência ainda do inchamento, né, que é um processo físico. Basicamente, é um processo de absorção da água, né? A areia ela fica com essa água retida no seu interior, acaba sofrendo esse inchamento. A brita não sofre esse efeito. E mesmo molhada, seca rapidamente, pois os espaços entre os grãos são maiores, né, o que facilita a evaporação. Lembrando que a evaporação ela se dá, né, com a presença do calor e do vento. Então, quanto mais vazio tiver entre os grãos, facilita aí, né, a ventilação e a evaporação da água. A água do amassamento é água adicionada à mistura de cimento, areia e brita, né, para a confecção do concreto. Então, é aquela água que você coloca quando você vai fazer o concreto. Você mistura, né, o agregado com o aglomerante ali e no final coloca água. Então, essa água do amassamento. Teoricamente, essa água ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte irá reagir com o cimento, transformando em aglomerante. Bom, então aqui é a terceira propriedade, né, do agregado, que é a massa específica. Então, a massa específica, a terceira não, a segunda no caso. Falamos da umidade, agora estamos falando da massa específica. Então, a massa específica é a relação, né, entre a massa de uma determinada quantidade de agregado e a soma dos volumes dos grãos componentes, chamado de volume real. Então, é a relação entre a massa e o volume real. Agora, qual que é o pulo do gato aqui? Em síntese, o volume real, na verdade, né, ele não é tão simples de ser encontrado, apesar de ser simples também, mas não é tão simples igual, né, você enche uma lata de 20 litros de areia e o volume ali fica sendo 20 litros. Não, no caso do volume real, ele só leva em consideração o volume do agregado, né? Então, quanto maior for a granulometria do seu agregado, né, dentro de uma lata de 20 litros, menor vai ser o volume real desse agregado, né? Porque quanto maior o agregado, maior vai ser o vazio entre os agregados, né? Então, se for maior o vazio,
o volume real, né, ocupado pelo agregado vai ser menor. E aí do outro lado, se for tipo um agregado como um filler, por exemplo, que é muito fino, praticamente o 20 litros da lata praticamente vai ser só referente mesmo ao volume do agregado, porque é um agregado que quase não permite, né? Não permite vazio entre os grãos. Então, quase que em sua totalidade aí vai ser ocupado pelo agregado, tá? O volume nesse caso. Então, como é que a gente acha, né, esse volume real? Em síntese, né, o ensaio consiste em colocar uma amostra de agregado seco. Eu acho que eu já expliquei isso lá na videoaula 1. Então, você coloca uma amostra de agregado seco de massa conhecida, né, em um vidro com capacidade de meio litro, de 500 ml, que após pesado, que é a massa M1, né, será preenchido com água e pesado novamente. Vai ser a massa M2, como a gente pode visualizar aí no esqueminha da figura abaixo. Dessa forma, aí, com uma continha de subtração básica, você consegue encontrar o volume real, né, do agregado. Ou seja, o volume desconsiderando os vazios, né, que nesse caso do esqueminha aqui foi preenchido por água. Então você faz uma subtração, né, da água e você consegue aferir aí o volume real do seu agregado. Já a massa unitária, o volume é o aparente mesmo. Então lembra quando eu falei que naquele exemplo você pega uma lata de 20 litros e preenche com brita, né? Nesse caso o volume aparente desse material vai ser o 20 litros mesmo, tá? Então a massa unitária é a relação entre a massa de uma determinada quantidade agregada e o seu volume aparente. O volume aparente é o volume do recipiente preenchido, conforme eu acabei de falar, completamente com o agregado. Determina-se a massa unitária do agregado pela seguinte equação. Densidade é a massa sobre o volume aparente. Agora a quarta propriedade, né, que é o inchamento. Então, já falamos de massa específica, massa unitária, umidade e agora inchamento, que é o volume, né, o aumento do volume que ocorre em uma quantidade de areia, né, em função da quantidade de água que ela contém, ou o volume de água, VAG, né, referido percentualmente em relação ao volume de areia seca. Esse inchamento muitas vezes ultrapassa 20%, né? Já traz como interesse imediato, né, a quantidade de material a ser adquirido. Então, geralmente o que o pessoal do depósito faz? Molha a areia. Então, se o volume ultrapassa 20%, ele está te cobrando ali, por exemplo, R$100 uma quantidade X de areia, ele está lucrando aí 20% a mais do que ele está te falando ali, porque ele está... Geralmente o pessoal molha a areia e vende a areia molhada, né? E isso acaba ocasionando esse fenômeno, né? Esse inchamento. E quando ele vai te vender o caminhão, você vê o caminhão cheio, acaba aparentando ter mais volume do que realmente tem, né? Justamente por esse fenômeno de inchamento. E aqui também temos, né, a quinta propriedade, também temos a granulometria. Ela é tirada da mesma forma, né, com peneiramento. Então, é a medida da distribuição do tamanho dos grãos, né, dos agregados, conforme o seguinte quadro. A areia fina, o módulo de finura menor do que 2, a média fina entre 2 e 2,49, a média grossa entre 2,50 e 2,85 e a areia grossa, né, vai partir aí maior do que maior do que 2,85. E a última propriedade que nós vamos estudar, né, essa última videoaula, portanto, desse curso, é a forma do grão, a forma de grãos. A forma geométrica dos grãos, dos agregados, tem grande importância na trabalhabilidade dos concretos, que por sua vez implica na sua resistência mecânica. Então é um ponto importante também, né? Os agregados de grãos arredondados são os preferenciais para o uso. Com eles tem-se maior facilidade de movimentação da mistura de concreto, então,
diretamente ligado à trabalhabilidade, né? E isso significa melhor trabalhabilidade com menos quantidade de água, também é muito interessante, né? Porque quanto mais água você colocar nessa mistura, se você extrapolar o ideal ali, mais você vai enfraquecer o seu produto, né? Ou seja, o seu concreto, no final das contas, vai ter uma resistência mecânica menor. Bom, então é isso, né? Foi um curso básico de materiais de construção civil. Espero que, especialmente as duas últimas aulas, né, na prática, tenham contribuído para o dia a dia de vocês. E é isso. Boa sorte para todos e até a próxima.